Boa noite, chegamos ao nosso último dia. Seja muito bem-vinda aqui de novo comigo. Obrigada. Eu só tenho que te agradecer por você ter se dedicado esse tempo para me ver, para me ouvir e que o meu intuito foi para fazer, te ajudar, para poder dar esse empurrãozinho aí que você precisava na sua vida. E eu espero de verdade que eu consegui alcançar esse objetivo. Todas as aulas foram pensadas dentro do formulário que vocês me mandaram no primeiro, na semana que antecedeu a imersão. Então, claro que alguns pontos eu não tive como colocar ali, porque eram questões muito pontuais, como, por exemplo, sono de crianças, coisas assim, mas isso acho que a gente pode conversar aqui, em outro momento, e porque o foco mesmo era a questão da organização, da rotina, da cobrança interior que todas vocês estavam sentindo, né? E que em todas as respostas eu senti. Bom, então hoje a gente vai trabalhar com revisão, a última revisão, e o que eu gostaria era que você, para você revisar esse momento, do que aconteceu até nesses dias, eu gostaria que você pegasse aquela carta que você escreveu no primeiro dia, você olhasse também os exercícios que você fez, alguma anotação que você tenha feito, e eu quero que você se olhe para o dia de hoje, perceba se você conseguiu realmente ter essa coragem de enfrentar as dificuldades que vão aparecer diante da sua frente, para você não ter o seu tempo, para você não se dar o seu espaço. Se você percebeu que você não estava se validando, se você percebeu que você estava buscando sempre algo externo para você, para sua vida, se você realmente percebeu que você não estava mais sonhando para você, não estava mais tendo suas metas, que essa questão da sua rotina toda bagunçada é porque você estava colocando o foco todo em outras pessoas e estava totalmente esquecendo de você. Se fez sentido tudo isso, eu vim aqui trazer, o meu objetivo é trazer algumas sugestões para que vocês consigam se organizar daqui para frente. E aí eu trouxe o meu bojo, que a gente chama, que é o Bullet Journal. Eu comecei a trabalhar com ele faz pouco tempo, depois que eu fiz um curso de produtividade, mas eu já fazia alguma coisa parecida, né? E por isso que eu falei o tempo todo de um planejamento empático, porque com esse curso de produtividade que eu fiz, eu comecei a perceber a forma diferente de fazer um planejamento empático, pensando em nós mulheres e mães, tá? E é muito diferente do planejamento e dos cursos de produtividade que tem aí fora, né? Que são feitos geralmente por homens. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o abril, tá? Então, assim, eu tenho uma capa, né? Eu tenho as minhas metas. Primeiro, uma coisa muito importante de eu falar, primeiro de tudo, eu tenho as minhas metas do ano, tá? Eu tenho as minhas metas do ano. O meu ano, eu tô contando com o início dele em abril. Por quê? Porque abril é meu aniversário. Então, eu contei como o meu ano, iniciando em abril e vai finalizar em abril do ano que vem. Mas você pode fazer em qualquer momento que você quiser. Se você acredita em astrologia, você pode colocar no mês de um signo que você acredita que é mais organizado, para você se conectar com essa energia. Enfim, você pode organizar da forma que você quer. Então, essa é a minha wishlist, os meus desejos pro meu ano, tá? Depois, eu coloco algumas coisas que eu tô fazendo. Então, por exemplo, livros que eu tô lendo. Aqui foi um balanço dos últimos 6 meses que eu fiz. Aqui os cursos que eu estou fazendo, né, que eu comecei. Então, eu coloco início, fim, para poder me organizar. Dos livros eu também coloco, né, a data ali de início e de fim. Os passeios que eu faço com a minha família. Então, por enquanto é isso que eu coloquei. Depois, abril, o que eu faço? As metas de abril. Aí, as metas de abril, eu tenho sempre, quando eu fizer as metas, eu tenho que olhar lá na wishlist do ano, na lista de desejos do ano. Por quê? Porque daí ela tem que estar congruente, ela tem que estar alinhada com aquela lista primeiro, né? Não posso ficar fazendo um plano que não tem nada a ver com o do meu ano, senão não vou chegar no objetivo. Aí, depois aqui, como abril acabou, eu fiz alguns sinais, não sei se vocês conseguem ver. Então, por exemplo, quando tem um Vzinho, é porque eu consegui fazer. A setinha, eu não fiz. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5 coisas que eu consegui cumprir das minhas metas do mês. E 5. 5 que eu não consegui cumprir no mês de abril. Então, aqui no meu, eu faço depois uma revisão. Então, no último dia do mês, ou foi no dia 1º de maio, eu acho que eu fiz isso aqui. Então, eu escrevi o que foi positivo, o que foi negativo, o que eu aprendi, o que eu preciso melhorar. Aqui é o meu planejamento já dos dias. Então, por exemplo, ó, eu coloco sempre um momento pra mim,
um momento com a família de manhã, porque a gente sai para caminhar agora aqui na praia. E aí eu coloco o almoço e eu trabalho parte da tarde até a noite, tá? Que é o horário que eu fico trabalhando. Então, daí eu coloco as partes principais do meu trabalho que eu tenho que fazer. E aí vou fazendo. E toda semana eu tenho revisão, ó. Tem revisão. Então eu vejo o que, ó, revisão e gratidão. O que eu consegui executar, o que eu não consegui executar, o que eu preciso melhorar para o próximo. Agora, para maio, como é que eu fiz? Então, eu fiz uma capinha de maio. Eu fiz os desejos de maio, daí eu fiz um pouquinho diferente esse mês, ó. Eu coloquei profissional, espiritualidade e autoconhecimento, estudos, família, financeiro e outros. Então, outros, o que eu coloco, ó? Por exemplo, acompanhar um e-mail que eu preciso cobrar uma passagem que depois da pandemia ainda não foi estornada. Fazer exame de vitamina para o meu filho. Fazer uma doação para o Instituto Valquíria, que é uma coisa que eu quero. Diminuir o consumo de carne. E é uma coisa que eu quero comer carne fraca para ver se eu consigo parar de comer carne, que é uma das metas que eu tenho. Marcar retorno da médica. Então, outras coisas é que eu vou ter um espaço, porque às vezes tu não lembra, né? Alguma coisinha assim que, tipo, são coisas pequenas, às vezes, que a gente acaba esquecendo de fazer. Então, eu fiz assim, e aí depois, o que vai ter? Vai ter o review de maio, né? Eu vou revisar no último dia. E aqui, hoje, no domingo, eu já fiz meu planejamento da próxima semana. Tá vendo que eu coloco bem pouquinha coisa? Porque aqui são as coisas inegociáveis, né? Que é o meu momento da manhã, que eu acordo cedo pra ter, a caminhada com a minha família, aí a questão do almoço, é aqui que eu coloco só como se fosse o break, né? E depois o trabalho, o que eu tenho que focar no trabalho daquela semana, tá? Claro, eu não tenho mais filhos pequenos, né? Então, hoje meus filhos estão com 12 anos, isso me ajuda muito a conseguir me organizar dessa forma, mas aqui eu já fazia uma coisa parecida com isso quando as crianças já eram pequenas e quando eu também estava trabalhando na CLT e eu ficava o dia todo fora de casa. Então você pode adaptar a sua realidade. Eu só coloquei assim para vocês verem realmente o formato e como quando a gente está organizado a coisa flui melhor. Até te mostrar uma outra parte aqui para vocês, que eu esqueci. Ó, aquelas setinhas do Lembra de Abril que eu falei, eu também faço dos dias da semana, ó. Então, por exemplo, porque às vezes acontecem imprevistos, né? Então, eu coloco aqui, ó, check, né? Então, o que aconteceu. E aqui, ó, estudar, eu não consegui estudar nesse dia. Eu fiz um X. Geralmente, eu coloco o porquê, tá? O que aconteceu, que foi imprevisto, pra depois eu me sentir assim, ai, mas o que eu fiz que eu não esquecer, sabe? Então, geralmente, eu sempre coloco ali. Essa foi uma sugestão para que vocês consigam se organizar melhor. Eu quero me deixar à disposição de todos vocês para uma próxima oportunidade, o que vocês precisarem de ajuda, que seja um ombro amigo à distância, só para ouvir. Muitas vezes a gente precisa só de uma pessoa ali dizer assim, pois é, eu entendo, né? Eu sei quanto é chato, eu sei quanto é difícil. E pode ter certeza que eu já passei por muitas coisas na maternidade e posso ajudar vocês. E gostaria novamente de reforçar a ideia de que vocês têm muito poder. Vocês são mães e vocês deram a vida. Nós somos mulheres, nós temos esse poder. Nós temos que recuperar esse poder, né? Que o mundo, a sociedade tirou, de certa forma, da gente. Ficando o poder principalmente na mão de homens, infelizmente. E com certeza, se o poder tivesse na mão de mulheres e mães, né? Que sabem o que é ter esse amor que a gente tem, com certeza as coisas seriam muito diferentes. Mas se apodere disso, se apodere desse seu poder. Não esqueça de focar no que te farta e não no que te falta. De agradecer todos os dias, de fazer o Ho Oponopono. Lembra da minha vozinha aqui pedindo e falando esses conselhos para vocês, porque eu sei que isso vai fazer grande diferença na vida de vocês. É tudo uma questão de dedicação, é uma questão de esforço, e vocês vão conseguir chegar lá onde vocês querem, que é talvez buscar somente uma tranquilidade, somente se aceitar, tá certo? Então, bom, só tenho a agradecer novamente, gostaria de poder abraçar cada uma de vocês, assim. Então, sintam o meu abraço forte. Muito obrigada, queridas, tá? De coração. Tchau, tchau.